Agora são 3h41. Companhia Aérea Azul anuncia pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. A Companhia Aérea Azul anunciou nesta quarta-feira que acionou o pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11, ou Capítulo 11 da Lei de Falências norte-americana. A medida tem como objetivo eliminar aproximadamente 2 bilhões de dólares em dívida total financiada, reduzir obrigações de arrendamento e otimizar a frota. Segundo a empresa, a situação financeira foi sobrecarregada pela pandemia da Covid-19, turbulências macroeconômicas e por problemas na cadeia de suprimentos da aviação. O processo de reorganização financeira será supervisionado por um tribunal dos Estados Unidos, que permite às empresas reestruturarem seu balanço patrimonial enquanto continuam operando normalmente. De acordo com a companhia, os principais parceiros financeiros estão apoiando a medida e se comprometeram a participar de um financiamento de devedor em posse de aproximadamente 1 bilhão de dólares. Ainda segundo a Azul, os acordos garantem estrutura de financiamento na saída, incluindo até 950 milhões de dólares em investimentos com conversão em patrimônio líquido, permitindo um caminho acelerado para a conclusão do processo. A companhia reforçou que neste período vai continuar operando normalmente e mantendo o compromisso durante todo o período de reestruturação. De Campinas, Fernanda Alves. Agora 3h43, e quais serão os impactos para Viracopos, aqui em Campinas, já que o aeroporto é um dos hubs aí da Companhia Aérea Azul, e por que também que a Azul recorreu à recuperação judicial nos Estados Unidos, já que é uma companhia aérea brasileira? A gente vai entender melhor agora e ter essas respostas com o Fernando Canuto, ele que é advogado especialista em direito empresarial e fala com a gente ao vivo aqui no estúdio CBN. Oi, doutor Fernando, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, desculpa, o áudio ficou muito ruim de uns 5 segundos para cá, não consegui escutar a pergunta. Oi, doutor, boa tarde. Não, a gente só estava dando aqui boa tarde para o senhor e já aproveitando então para fazer a primeira pergunta, por que a Azul recorreu a essa recuperação judicial nos Estados Unidos, se é uma companhia aérea brasileira? Perfeito, boa tarde a todos, boa tarde audiência. Então, a burocracia brasileira é mundialmente conhecida como algo que tende a atrasar um pouco o meio de negócios. Isso é uma característica da América Latina como um todo, mas o Brasil ele se empenha em ser talvez o país mais burocrático aqui da nossa América Latina. Enquanto um processo de recuperação judicial no Brasil seriam necessárias petições, mais páginas e páginas para a petição inicial, já ter o plano de recuperação judicial pré-estruturado, justificar por que eu estou pedindo recuperação judicial, qual a origem das dívidas, quem são os credores, seriam aí dezenas, para não dizer centenas de páginas. Nos Estados Unidos eu preencho um formulário, não mais do que 10 folhas, dizendo qual é a empresa, qual é o tamanho da minha dívida e se eu tenho condições para entrar no processo de recuperação judicial, entrar no Chapter 11 e pedir essa recuperação. É muito mais simples, mais rápido e digo até mais barato. Puxando aqui para a minha profissão, a jurídica, o processo de RJ no Brasil é muito custoso, eu tenho muito trabalho. Nos Estados Unidos, claro, os honorários são em dólar, mas a RJ em si é muito mais simples. Então, eu consigo otimizar o custo, otimizando o tempo. Lembrando que tempo é dinheiro, principalmente para uma companhia que voa, literalmente, Então, eu consigo acelerar esse processo de recuperação judicial e ir direto para o que eu preciso fazer no RJ, que é negociar com os credores e reestruturar meu débito, reestruturar minha dívida. Doutor Fernando, boa tarde. Mas no caso de ser feita nos Estados Unidos, essa negociação acontece só com credores internacionais ou mais especificamente com credores dos Estados Unidos, ou isso não tem nada a ver? A legislação americana prevê que qualquer empresa que opere, tem operação nos Estados Unidos, e a Azul tem operação nos Estados Unidos, pode pleitear a recuperação judicial nesse país, ou seja, uma corte americana. A partir do momento que eu tenho uma decisão proferida por um juiz nos Estados Unidos que obriga, que concede à empresa o benefício de postergar, ajustar pagamentos, recomenda-se que o credor, mesmo que seja fora do país, siga essa ação. Porque a empresa está resguardada
pelo Chapter 11 dos Estados Unidos, ou seja, esse credor não vai poder executar a Azul por essa dívida, porque essa dívida está sendo renegociada. E algo muito importante, parece que a Azul fez a lição de casa maestria, realmente é combinar com os russos, no caso, combinar com os americanos. Demonstrar que eu já conversei com meus credores, já está tudo estabelecido, que eu realmente vou buscar uma recuperação judicial e já apresentando como problema e qual é a solução. Eu já inicio o processo de recuperação antes mesmo da recuperação ser formalmente referida. Por exemplo, nessa madrugada, a Azul pleiteou a recuperação judicial. Em alguns dias, o juiz deve decidir pelo segmento ou não da recuperação. Isso é o normal. Exatamente o que aconteceu com a Gol ano passado. A Gol pleiteou a RJ, alguns dias o juiz concedeu a RJ e agora saiu a notícia semana passada que a RJ está se concluindo e deve acabar no mês que vem, nos próximos meses. Eu não me lembro de uma empresa brasileira, muito menos com uma dívida do tamanho desse, tá? A Gol tinha uma dívida de alguns bilhões de dólares também, menor que a da Azul, mas ainda uma dívida super expressiva, tenha conseguido sair da RJ em um ano e meio. Isso é inédito para o padrão brasileiro. O padrão americano é normal. Lembrando que a Azul é a terceira das 3 grandes companhias aéreas brasileiras a pedir RJ nos Estados Unidos. Começou com a Latam em 2022, a Gol ano passado, 2024, 2025 a Azul. A Azul já tinha tentado alguns meses o movimento de reestruturar a dívida brasileira. Ela conseguiu, também, de uma forma muito fluida, muito boa, muito saudável, liquidar uma parte da dívida. Outros credores aceitaram trocar essa dívida por participação no capital social da Azul, ou seja, a Azul deu ações de pagamento pela dívida, e só que não foi suficiente. Então, agora ela buscou essa RJ nos Estados Unidos. Doutor, diante disso tudo, quais podem ser os impactos, primeiro, para os passageiros, né, que têm já voos comprados com a Azul, e também para Viracopos, aqui em Campinas, que é um dos hubs da Azul, tem muitos destinos que saem daqui, muitos voos que chegam também a Campinas, que é operado o aeroporto em grande parte por voos da Azul, né? Então, para a gente aqui, qual pode ser o impacto? Já dá para mensurar isso ou não deve afetar diretamente? A Azul anunciou que as operações vão continuar exatamente como são hoje, durante o processo de recuperação. Obviamente não tem bola de cristal, não consigo exercitar futurologia aqui, mas eu, de acordo com a declaração, com o histórico da Azul e com o momento do mercado, e o fato da Azul já ter conseguido um financiamento grande para manter as operações bem saudáveis nos próximos meses, eu apostaria todas as minhas fichas que a operação não vai mudar, o passageiro não vai ser afetado. Obviamente, marcar voo pode acontecer, ainda mais nesse momento. Até porque a Azul disse que vai devolver 35% das aeronaves que ela possui. Não sei exatamente quantos aviões ela tem agora, são todos leasing, não são aviões de propriedade da Azul, é um aluguel operacional, mas 35%, quase um terço deles, vão ser devolvidos. E é normal, uma companhia aérea, rever rotas, mudar rotas, principalmente para otimizar custos, principalmente nesse momento. A RJ, no momento, é uma oportunidade fantástica, muito boa, uma empresa reestruturada para ser reestruturada. Muitas vezes, uma RJ precisa cortar na carne, precisa fazer cortes delicados, desagradáveis, que a gente até posterga esses cortes durante a operação normal para evitar frustrações, desentendimentos, chateações. Mas a RJ, no momento, está a ser feito isso. Então, com certeza, aquela rota que já não dava tanto lucro, aquela rota que podia ser combinada com a outra. Lembrando que a Azul e a Gol firmaram um co-share no passado. Ou seja, né, elas já compartilham aviões, já compartilham rotas, já compartilham passageiros. Então, muito provavelmente, até por conta do co-share agora reforçado pela recuperação judicial, a Azul vai ter alguns remanejamentos. Ela não vai cessar a operação. Eu apostaria minhas fichas que ela não vai mudar em nada a operação, assim, em relação ao atendimento do passageiro, ela vai continuar voando bem, mas algumas rotas vão ser alteradas. Isso pode sim afetar o passageiro indiretamente ou até afetar Viracopos. Com 35% das aeronaves devem, entre aspas, desaparecer, devem ser devolvidas, então certamente alguns voos são cancelados e Viracopos vai sofrer um pouco com isso, não sei o quanto. Não sei se as 35% vai ser diretamente Viracopos ou de outros braços para possuir de outras rotas, mas alguma coisa vai ser alterada. A operação vai continuar, Viracopos vai continuar sendo o hub da Azul, mas talvez com um pouco menos de aviões.
Lembrando que a Azul já suspendeu algumas rotas, né? Foi anunciada nessa semana mesmo a suspensão da rota entre Campinas e Uberaba e também no início do ano a suspensão de outras 14 rotas, aqui 14 cidades brasileiras que tiveram então a operação suspensa, né? E os voos saíam aqui de Viracopos em Campinas, já agradecendo muito aqui a participação do Dr. Fernando Canuto, ele que é especialista em direito empresarial, falando conosco agora sobre esse pedido de recuperação judicial da Azul nos Estados Unidos. Muito obrigada, viu, doutor? Uma boa tarde para você. Eu agradeço. Uma boa tarde. Obrigado. Agora 3h51, intervalo aqui no Estúdio CBN. Estúdio CBN. A Caoa Sherry nasceu com um compromisso: oferecer tecnologia de ponta com preço justo.